Estamos direto da Casa de Leitura do Legislativo Caxiense para mais uma edição do Café com Letras. Nosso convidado de hoje, o Wagner Herzog, se estou pronunciando adequadamente, nos traz o livro aqui Transnetunianos. É basicamente uma coletânea de poemas aqui que o Wagner nos brinda. E eu já, ao mesmo tempo que te saúdo, Wagner, já começo te provocando. Temos aqui uma alta carga de pessimismo. Obrigado, Fábio. É muito bom estar aqui no programa. Eu, de fato, acho que os poemas podem passar diversas impressões ao leitor e concordo que o livro, ele passa, diversos poemas passam uma boa carga de pessimismo, de fato, mas é um paradoxo, porque eu não sou uma pessoa pessimista, sabe? Pelo contrário, eu procuro ser bem alegre, sou otimista, tenho uma visão positiva com relação às coisas da vida. Eu acho que, na verdade, eu sou assim justamente porque deixo o meu lado ruim, a minha personalidade, a parte ruim da minha personalidade na poesia. Mas seria, então, tipo uma válvula de escape, porque nós pegamos aqui trechos. Eu até vou começar a compartilhar. Eu acho interessante escolher algumas leituras. Ó. Por exemplo, aqui, ó, nós temos os termos nada e existente, ó. Mariposas voam sobre as abauladas superfícies do inexistente universo do nada. E aí segue. Por que esta irrefreável necessidade de escrever? Por que este impertinente desejo de viver? Quer dizer, nós temos aqui um questionamento forte, né? E aí é que começa a pessoa, quem se apropriar da obra e começar a ler vai notar isso, né? A carga do teu pessimismo ela vai entrando nas próprias dúvidas, né? Imagina o sujeito ali, é normal citar isso, né? Daqui a pouco você acordou no meio da noite e teve uma ideia ali, meio espaço, eu vou para a escrita. Então, tu tens utilizado a escrita quase como uma fuga desses momentos que teoricamente não seriam bons, assim. É que, na verdade, assim, Fábio, cada livro é muito diferente um do outro, né? Até como eu escrevi ali na parte final do livro, que diz por que escrevi esse livro, eu explico que esse livro, em particular, ele é bem singular porque eu escrevi ele em 3 dias apenas, né? 3 noites, na verdade. E foi o único livro, assim, que eu escrevi num processo, assim, relativamente rápido, sabe? Comecei ali em 3 dias, terminei, porque normalmente um livro de poesias eu posso levar vários meses ou até mesmo um ano, um pouco mais de um ano, né? Então, digamos assim, eu comecei aquele fluxo de consciência e foi. E 3 dias depois eu dei o trabalho por encerrado, né? Só então, ponderando a respeito do título, né? O primeiro título que eu dei para o livro, a princípio, seria O Guardião da Exasperação. Quando tu falas em 3 dias, são 3 dias diuturnamente ou 3 noites? Não, foram de fato 3 noites. 3 noites. Uhum. É interessante isso, né? Porque escrever à noite é diferente. Eu acho assim até que... A ideia do silêncio, né? Exatamente. A própria concentração. Eu particularmente prefiro também à noite, né? Uhum. E também à noite tem toda essa questão um pouco mais sombria, que eu acho até me ajuda a, de fato, transparecer essa coisa sombria na poesia, né? Porque o dia é aquela coisa mais solar, mais alegre, não combina muito com a literatura que eu faço, né? E outra, à noite ninguém vai te atrapalhar, né? Também. Teoricamente, digamos, o telefone não vai tocar, não deve chegar nenhuma mensagem. Então, é mais tranquilo, de fato. Concentrado, né? E não tem como ser perturbado. Por exemplo, no teu estilo, isso não é novidade. Outros poetas aí, eu lembro, na Feira do Livro anterior, nós entrevistamos lá na Praça Dante, o Dinarte de Albuquerque Filho. Ele brinca um pouco com a síntese de algumas expressões, como, por exemplo, no teu caso aqui entrando, o porquê com o P e o que, o para com o P e a barra, vai dizer o que fica sozinho, sem o U e o E. Uhum. Tem momentos em que, na hora de enfatizar uma expressão, tu utilizas mais de uma vez a mesma pontuação, ou seja, o questionamento é tão enfático que nós vamos ter ali pelo menos 2 pontos de interrogação em sequência. Por que dessa brincadeira com os termos que não prejudica o entendimento, mas obviamente chama atenção para uma ênfase que tu tentas dar nesse jogo? Por exemplo, quando eu citava aqui por quê, P e Q e vários pontos de interrogação. Por que
dessa brincadeira entre aspas com os termos, com a síntese dos termos? Bom, até isso diz respeito às minhas influências literárias, né? E até é interessante tu ter citado o Dinarte, porque eu estou relativamente familiarizado, né, com a obra dele, e ele, até certo ponto, foi também uma das minhas influências, mas com o passar do tempo fui meio que perdendo isso aí e adquirindo novamente aquela forma gramatical mais correta de escrever, né? Foi ocorrendo assim de uma forma natural. Então eu utilizava muito de fato esse estilo. E só que esse livro, ele foi recém-publicado, mas foi escrito há vários anos atrás. Se não me engano, eu escrevi ele por volta do ano de 2010, mais ou menos, né? Então, com o passar dos anos, meu estilo foi mudando. E quando tu falas na mudança de estilos, isso é naturalmente, surge por uma opção? Não, agora eu vou escrever corretamente, no caso assim da questão gramatical, ela foi um pouco mais acidental, não foi proposital. Algumas mudanças, isso na verdade é um tema relativamente complexo, porque enquanto algumas mudanças são conscientes, outras vêm surgindo naturalmente, sabe? Então é interessante notar assim essa progressão de estilo. Por exemplo, quando nós temos aqui esse jogo entre... Tem expressões, por exemplo, nós temos poema aqui de uma palavra só. Outros se estendem um pouco mais. Por exemplo, temos aqui, destituído de discernimento, consideração, compreensão. 3 pontos. Mas é obtuso demais para se dar conta disso. Fim. Pois é, às vezes eu expressava muito, por exemplo, o meu conceito em relação ao mundo externo, em relação a certas pessoas. Ali utilizei a palavra obtuso, né? Que eu uso, enfim, para me referir a pessoas, digamos assim, de baixo esclarecimento, né? Não necessariamente a nível intelectual, né? Mas muitas vezes na questão da própria sensibilidade, entende? De não ser capaz de entender uma pessoa. Que entra naquela história, né? A imersão no outro. Exatamente. A ideia do espaço, do ambiente, aí a poesia se presta muito, né? Claro, é verdade. A captação sensorial, basicamente. Nós temos aqui num dos trechos, simplesmente eu desapareço. É verdade. E fica. Claro que há também uma lógica aqui, né? Os poemas podem ser lidos isoladamente, mas no curso da leitura a gente vai vendo, né? Uma coerência no contexto, né? Uma certa combinação, porque aqui, por exemplo, tu entras... Eu vinha comentando de frases isoladas, mas aqui tu entras numa sequência enorme sobre as coerências da inexatidão. Mundos deprimentes escorrem dos meus oceanos solares completamente destituídos, de qualquer verdade completamente destituídos, e por aí vai, assim. Esse aí é o poema mais longo do... Quase que num tom lamurioso, assim, né? Sujeito triste ali, desolado. É verdade. Meio sem perspectiva e tal. É possível, dentro do pessimismo, o sujeito num momento de grande tristeza, vamos supor, não que tu estivesses aqui arrasado, mas mal ou bem... A leitura, a compreensão do que está colocado ali leva a isso. Claro. É possível daqui a pouco, nesse tom de desabafo, o sujeito encontrar alguma perspectiva? No teu caso aqui, a intenção é basicamente poética. Estou perguntando do ponto de vista da vida, realmente. Como eu falei, assim, eu na verdade sou uma pessoa bem positiva, né? Procuro, claro, tenho meus momentos, mas normalmente eu sou uma pessoa bem alegre, né? Bem social. Porque, de fato, assim, eu acho que eu consigo, digamos, deixar a parte mais ruim da minha personalidade na poesia, né? De maneira que eu consiga ser um ser humano melhor. Mas é claro que nem sempre isso é proposital, né? Sim, mas aí para quem está nos acompanhando agora, vamos supor, o sujeito pensa assim, eu vou ler o livro do Wagner e daí eu vou encontrar o que tem de pior nele. Como trabalhar com essa contradição? É verdade. Mas até no caso eu não seria o único poeta a fazer isso, né? Se tu for ler As Flores do Mal, de Charles Baudelaire, tu vai ver mais ou menos esse contexto, né? Claro que de formas bem diferentes, mas... Mas essa ideia, então, de compartilhar o pior não necessariamente é o pior. Eu acho, assim, que dá para pegar as coisas ruins e exercer uma certa criatividade nelas, né? Dá para criar, né? Criar literatura, né? No meu caso.
Sim, daí o sujeito daqui a pouco se identifica e olha ali, bom, mas há um caminho, nem tudo está perdido. Até o interessante é que, de fato, bom, tu provavelmente sabe, né? Cada pessoa, quando lê, vai ter uma interpretação diferente, né? Então, assim, eu duvido muito que todas vão enxergar o mesmo Wagner, né? E por que desse título Transnetunianos? A que remete? Na verdade, eu tinha pensado em vários títulos, né? Depois que eu terminei o livro. E acabou vindo esse título até porque o livro, os poemas são cheios de referências à astronomia, né? Eu falo de várias coisas, como, por exemplo, faço referência ao Vale Marineris, que é um abismo no planeta Marte, e faço muitas outras referências astronômicas. Então eu achei, assim, um título bem apropriado, né? Aqui na capa, por exemplo, ó, nós temos aqui uma edição, nós temos um totalmente azul. Lá ao fundo, se a gente poderia dizer, uma espécie de uma lua rodeada de 3 estrelas, né? Uhum. E o que tu pretendes com essa simbologia aqui? Nós já falamos da questão astronômica, tu mesmo levantaste. Houve alguma intenção ou foi meramente ao acaso esse posicionamento aqui? Não estrelar, foi... digamos assim. Não, foi bem ao acaso, assim. Eu só queria uma capa simples, né? Eu gosto das minhas capas bem simples, normalmente só o título e o meu nome, e que combinasse, né, com o título, né, para a pessoa faça uma relação, né, com aquilo que ela está vendo e o título do livro. Quando a gente fala em poemas, eu sempre acho legal perguntar como é que tem sido o retorno das pessoas que depararam com a obra, que leram, porque o poema ele abre margem para muitas interpretações e nem sempre o poeta consegue... Vamos supor, tu tivesse a tua pretensão, mas daqui a pouco o sujeito chega a detalhes, a caminhos, a percepções que daqui a pouco no processo de criação tu não imaginaste que seria possível. Aconteceu um pouco disso? Como é que tem sido esse retorno? Isso acontece com frequência, né? Tu escreve enfim, o poema tá ali, a pessoa entende de uma forma completamente diferente, né? Mas eu acho até muito interessante a interpretação que muitas pessoas dão, que acaba sendo muito melhor do que a minha intenção ao escrever o poema. Às vezes até parece que acaba enxergando mais longe do que o pretendido pela obra. Então é de fato interessante essa perspectiva de outros leitores, né? E como é que tem sido, tu já pensas, porque tu citaste aqui em dado momento o seguinte, olha, o estilo que está nesse livro, embora seja recente, eu já estou, de certo modo, abandonando. Nós estamos entrando principalmente na questão de redação mesmo. Tu colocaste, eu usava algumas expressões sintetizadas, agora procuro preservar a escrita adequada. Quando tu falas nessa mudança, já tem outras obras em vista? Teu processo de elaboração tem caminhado em qual sentido? Nós podemos esperar outros livros de poesia? Com certeza. Embora eu continue escrevendo muito, mas não necessariamente poesia, né? Até porque recentemente comecei a escrever para revistas, jornais, periódicos e não, evidentemente, para esse público tu não escreve poesia. E nem tudo é publicado também. Exatamente. Tem mais isso, né? Exatamente. Tem muitos livros assim que, na verdade, eu já escrevi uma quantidade bem grande de livros. Tem muitos que eu eliminei porque achei assim a qualidade relativamente ruim. E tem aqueles que estão guardados e que eu não pretendo publicar, né? Então, de fato, isso que tu falou é bem verdade, né? Isso é um problema, né? O sujeito, e eu até acredito que seja de uma forma bastante responsável, digamos assim. O sujeito começa a ter o olhar crítico e pensa, mas será que isso aqui realmente mereceria ao público, né? Aí nós pegamos aqueles casos em que o autor já faleceu e as pessoas vão vistoriar lá e dizem, não, mas isso aqui era excelente. É verdade. Como que ele não quis publicar isso aqui, né? É verdade, foi o que aconteceu com Franz Kafka, né? É que eu, na verdade, por exemplo, consegui atingir uma determinada qualidade no meu trabalho poético e tudo aquilo que eu fiz anterior a isso, eu posso olhar com um olhar crítico bem mais competente, com uma qualidade maior. Então, assim, coisas que eu já escrevi há um certo tempo, que realmente não encontram aquele nível de qualidade que eu posso fazer hoje, eu estou determinado a não publicar, né? Vai ficar lá guardado e não
não verá publicação, né? Só aquilo que eu realmente produzo, que eu considero bom, que eu considero... Porque eu também não quero desperdiçar o tempo do leitor, né? Não quero desperdiçar papel publicando coisas ruins e não quero desperdiçar tempo do leitor fazendo ele ler coisas que de fato não têm qualidade nenhuma, né? Então eu procuro publicar só aquilo que de fato eu considero bom. Ainda mais essa ideia que tu te propões a uma coletânea poética. Eu não quero aqui usar o termo esparsos, mas não no sentido de que ficam a esmo, ali não é Sim. isso. Eu digo esparsos no sentido que nós não temos aqui um enredo. Nós temos os poemas, claro, há uma certa associação entre um e outro, mas tu vai colocando de forma esparsa. Então eu imagino que daqui a pouco o teu processo criativo ali, tu fazes um cotejo, daqui a pouco fez várias ali, faz uma peneira, uns vão, uns entram, outros ficam de lado. Eu acho que é mais ou menos isso que tu quer dizer, né? Não, normalmente assim, quando eu descarto, às vezes eu descarto um livro inteiro, sabe? É mais intenso ainda. É verdade, é porque assim, normalmente eu pego um trabalho e considero todo ele dentro do seu contexto, sabe? Então, normalmente quando eu descarto um trabalho é um livro inteiro, não é só meia dúzia de poemas. Nós estamos um pouco além do nosso tempo e eu gostaria que na reta final, além de tocar em algum ponto que não abordamos até aqui, sobretudo o teu processo criativo à luz da obra dos Transnetunianos, tu fizeste alguma colocação a respeito da própria poesia local. Nós citamos aqui Sim, o Dinarte. Meses atrás falamos com um colega teu que a propósito é presidente da Academia Caxiense de Letras, o Leandro Bonese. Ele trouxe aqui o Delírios Tremens, que faz parte de um grupo poético, né? Sim, o grupo Literis Tedem. Literis Tedem, do qual tu fazes parte também. Como é que tu tem visto esse debate local aqui em torno da poesia, esse compartilhamento de experiências entre as pessoas que se forjam nesse meio e têm lançado obras, muitas com qualidade significativa? Claro, não, é verdade. É impossível assim ter um olhar abrangente sobre o panorama local, porque de fato se escreve muito, se publica muito. Eu às vezes fico assim bastante assoberbado com a quantidade de livros novos assim que são publicados todos os meses, né? E realmente é impossível ler tudo, né? Claro que, como tu falou, tem coisas muito boas. De fato, assim, a gente pode perceber que tem grandes talentos literários aí. Claro que, infelizmente, existe uma dificuldade do mercado em absorver todos eles, porque, como eu sempre digo, infelizmente a literatura estrangeira ainda é o que mais vende. E a distribuição nem sempre é muito fácil também. É verdade, é outro problema. E do Transnetunianos, o que fica ainda que tu gostarias de compartilhar com quem nos acompanha? Eu acho assim que é um bom livro, é um livro mais sucinto, né? Normalmente ele é cheio de poemas bem concisos, bem breves, mas eu gosto que o leitor dê a sua interpretação. Acho que a leitura com certeza vale mais do que aquilo que o autor tenta passar literalmente. E ainda, como nós citamos anteriormente, dentro de toda essa carga de pessimismo, de tristeza, como tu mesmo colocaste, até de uma forma ousada, compartilhando o que tu tens de pior, É verdade. Na poesia, ainda dá para tirar bons caminhos, né? Não, com certeza. Então, assim, Wagner, eu quero te agradecer pelo bate-papo. Acredito que quem nos acompanhou aqui pode se apropriar principalmente do teu processo criativo, porque o que está escrito aqui, cada um vai absorver a sua moda, de acordo com as suas próprias experiências, mas sempre legal entender como o que te inspirou a escrever dessa forma e a tua sinceridade também quando tu colocas, o que está ruim eu sento lá e escrevo na poesia e consigo ter uma vida melhor. Achei muito interessante a tua colocação. Mais uma vez, muito obrigado, Wagner. Eu que agradeço. Muito obrigado. Então, conversamos com Wagner Herzog, foi o nosso entrevistado de hoje, que nos brindou com a obra Transnetunianos, essa edição pela editora Epsilon. E ao mesmo tempo que convidamos a todos que, como sempre, continuem acompanhando a programação do nosso canal 16. Até o próximo Café com Letras.